Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. À noite, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e comunicadores, gentequefala.com.br. Também à sua disposição o telefone 38766146 e ainda o telefone da nossa produção, que é São Paulo 1150525555. Hoje, quinta-feira, é Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. E este programa é possível graças ao promotor de justiça, doutor Roberto Liviano, que fez esta parceria conosco. Prazer tê-lo aqui, doutor Liviano. Prazer é meu, Zancopé, e aos queridos amigos, Gisele, Márcia, Jorge. Essa parceria ela se torna uma realidade à medida que nós conseguimos debater esses assuntos e que possamos continuar sendo instrumento da difusão de informações e debates de qualidade para que tenhamos cidadãos mais informados. A doutora Márcia Mayumi Oshiro é juíza de direito. Prazer tê-la aqui, doutora Márcia. Muito obrigada pelo convite. A Gisele Brant é coach e empreendedora cívica, correto? Isso, empreendedora cívica da RAPS. O que é RAPS? A Política pela Sustentabilidade é uma organização suprapartidária que forma consciência política e forma também lideranças políticas para o pleito, né, ou para os pleitos do Brasil, para que a gente tenha uma coisa de sustentabilidade em todos os seus pilares, ética, responsabilidade e transparência. Olha, me permita, porque teu nome encerra tudo o que eu poderia dizer a teu respeito. Jorge Cunha Lima. Mas o importante é que a minha luta pela cultura nesse país é o que hoje é o que eu participo mais. E porque eu poderia dizer jornalista, poeta, vários outros. Eu prefiro, nessa idade, agora ser poeta. Que maravilha. Talvez seja a melhor forma de compreender a confusão que a gente está vivendo no Brasil, né? Precisaria 2 Homeros para descrever essa Ilíada brasiliana que não tem limite, né? Você atualmente preside o Conselho da TV Cultura. Eu sou vice-presidente do Conselho da TV Cultura, eu estou no Itaú Cultural, na Aliança Francesa, e, enfim, todas essas instituições. E conosco no Gente do MPD que Fala. E agora eu fico feliz de estar dentro do Ministério Público, né? Porque o Ministério Público hoje é um saco de pancadas e o Ministério Público Democrático, então é uma boa oportunidade da gente estar aqui dentro do Ministério Público na televisão. Quando eu disse teu nome encerra tudo, é exatamente isso, e conseguiu colocar dentro da sua agenda o nosso Gente do MPD que Fala, que eu digo, repito, né, iniciativa do Dr. Roberto Liviano, 25 anos de MPD, Dr. Liviano. De Ministério Público. 5 anos de Ministério Público. O MPD completou 25 anos no ano passado. Sim. Eu completo 25 anos de Ministério Público hoje. Falando do de Ministério Público. Sim, sim. A tua Tomei posse há 25 anos. A tua carreira isso, hoje como completa. Promotor. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. E tem um evento hoje exatamente. que você está convidando. Completo hoje 25 anos de carreira, com muita honra e muito orgulho. O presidente Michel Temer quebrou a tradição iniciada por Lula em 2003 e não escolheu o mais votado da lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores de República para suceder Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República. A escolhida do presidente foi Raquel Dodge.
enquanto o mais votado havia sido o vice-procurador-geral eleitoral Nicolau Dino. Em abril, Janot e Raquel discutiram publicamente durante reunião do Conselho Superior do Ministério Público devido a uma proposta apresentada por ela para restringir o trânsito de procuradores do Ministério Público Federal. Doutora Márcia, doutora Gisele, Cunha Lima, Liviano, este é o primeiro assunto da nossa pauta hoje. Veja, eu acho que se você fizer uma sondagem e ouvir os membros do Ministério Público Federal, de um modo geral, creio que eles estão absolutamente satisfeitos com a escolha que o presidente da República fez. Óbvio que muitos dirão que o ideal seria que fosse escolhido o mais votado. Mas, em primeiro lugar, é bom destacar que a diferença foi pequena, de 30 votos. Em segundo lugar, é bom lembrar que ali se fez apenas uma consulta, não é uma eleição formal, né? Então, o fato do presidente escolher não é alguém... uma eleição. Não é uma eleição, uma consulta informal. Os procuradores dizem, gostaríamos de ser representados. É uma sugestão. Por esta. Os procuradores, através de uma consulta feita pela associação, eles sugeriram nomes, porque a nossa Constituição ela dá ao presidente a prerrogativa de escolher qualquer membro do Ministério Público da União. Quem apresenta esses A Associação nomes? Nacional dos Procuradores da República. Três foram votados? Alguém sugeriu esses nomes? 8 procuradores se inscreveram, manifestaram a intenção de concorrer, houve uma série de debates, e dentre estes 8, houve essa votação, essa consulta, e os 3 mais votados compuseram essa lista tríplice. E o presidente Michel Temer escolheu a segunda mais votada, que teve 30 votos a menos que o primeiro, que foi o Nicolau Dino, né? Havia um temor de que não fosse escolhido nenhum desses 3 nomes, e isso seria muito ruim. Isso, inclusive, geraria para o presidente uma suspeita de que ele estaria escolhendo um nome que lhe conviesse, tendo em vista que ele acaba de ser denunciado criminalmente pela Procuradoria-Geral da República. E isso geraria uma consequência ruim, um fato político desastroso. A verdade é a seguinte: este sistema, do jeito que ele é hoje, ele é um sistema ruim, porque ele permite ao fiscalizado escolher o próprio fiscal. O presidente está escolhendo aquele que fiscaliza os seus próprios atos. E isso sempre gerará esse tipo de questionamento. Manchetes dos jornais hoje dizem: quebra-se a tradição, escolheu a segunda mais votada, suspeitas sobre Raquel Dodge. São especulações que estão nascendo em função disso, né? E não há uma fórmula perfeita para resolver este problema. A meu ver, uma fórmula que seria melhor seria, em primeiro lugar, eliminar a ideia do voto em lista tríplice, voto uninominal, e o mais votado ser sabatinado pelo Legislativo. Ou seja, ao invés de dar todo o poder para o chefe do Executivo, diluir o poder de escolha para todo o Legislativo. Mas essas sabatinas que são feitas lá são... Não, mas veja, as sabatinas, elas são pro forma hoje, porque quem tem o poder de escolha é o chefe do Executivo. Eu estou dizendo para transferir o poder de escolha para o Legislativo. O Legislativo, todo o poder, diluindo-se o poder no Legislativo, ter o poder de confirmar a votação interna no Ministério Porque Público. quando existe essa sabatina no Congresso, aqueles que estão lá sabatinando não sabem nem o que perguntar. Muitas vezes mostram um desconhecimento do assunto que está sendo colocado ali. O Legislativo, ele precisa cumprir o seu papel constitucional. Nós precisamos, quando escolhemos nossos representantes, escolher pessoas que tenham condições de cumprir o seu papel. Como disse a Gisele, por exemplo, as lideranças da RAPS são pessoas preparadas para isso. Então, nós precisamos de legisladores que tenham condições e preparo para cumprir o seu papel constitucional. Por exemplo, sabatinar de maneira adequada aquele que foi escolhido pelo Ministério Público para cumprir este papel de Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral de Justiça. Porque, deixando o fiscalizado escolher o próprio fiscal, sempre fica essa suspeita. O que há por trás disso? Por que não escolheu o mais votado?
né? Por outro lado, se você quer obrigar a pessoa a escolher o mais votado, então para que lista tríplice? Por que você está escolhendo 3 nomes se obrigatoriamente tem que ser o mais votado? Então não tem mais 3 nomes, né? Então, se você tem lista tríplice, é porque um dos 3 poderia estar sendo escolhido. A verdade é que, no final das contas, pelo sistema atual, o presidente ter escolhido um dos 3 é o saldo positivo. E Raquel Dodge é uma mulher preparada, é uma mulher com experiência na área criminal, combate à corrupção, tem mestrado em Harvard, está se fazendo história, porque é a primeira vez que uma mulher chega ao cargo máximo do Ministério Público no país. Portanto, me parece que essa escolha do presidente é uma escolha importante. É natural que é um nome anti-Janot, né? Ela é um nome de oposição a Rodrigo Janot, né? E este arejamento e essa alternância no poder é do jogo. Pois não. Concordo. Doutora Márcia? Doutor Roberto. São as regras do jogo. A lista tríplice é para ser... existe esses 3 nomes para poder ser escolhido entre eles e representa o sistema como montado. Eu também acho que é um avanço, e ter uma mulher no cargo máximo do Ministério Público é motivo para nós de alegria e de... Por meritocracia, e por né? meritocracia. É um motivo de alegria para a gente, sem dúvida. Eu gosto de ver as coisas do ponto de vista mais ignorante, do ponto de vista de quem não sabe não juridicamente, eu digo de quem não sabe juridicamente a solução. A nossa ignorância da justiça. É o seguinte, no povo em geral e na democracia houve uma certa canonização do mais escolhido, do mais votado. Então, a gente fica mais ou menos até viciado com a ideia de que a democracia se realiza pela maioria. Isso, às vezes, até é trágico, porque são a maioria do Congresso agora que pode absolver o Temer e a maioria tudo isso, mas é uma regra do jogo democrática. Essa regra do Ministério Público já alargou um pouco a situação, colocando à disposição 3 muito bem votados pela categoria, o que quer dizer, teoricamente, que os 3 têm o reconhecimento da categoria inteira. E também não há dúvida que toda instituição tem divisões. E, às vezes, divisões saudáveis, divisões de... Eu tenho um pensamento mais formalista do direito, eu tenho um pensamento mais humanista da hora que eu faço o meu julgamento. Então, é normal que haja dentro do Ministério Público correntes. Agora, o que eu acho trágico é o maniqueísmo que está tomando conta do Brasil. A imprensa transforma essa questão num fla-flu entre o Temer e o Janot. Isso não é fla-flu entre o Temer e o Janot, isso é escolha de uma instituição importantíssima da nova República, consagrada pela Constituição, entende? E esse fla-flu faz muito mal, entende? Agora, o fundamental é que se escolha alguém no momento que seja rigorosamente a favor do justiçamento contra a corrupção. Exato. Então, eu ficaria absolutamente horrorizado se fosse alguém declaradamente contra a Lava Jato, entende? E nesse sentido, parece que temos todas as garantias de que a escolhida não é um pau-mandado de ninguém, que ela não é contra o Lava Jato, pelo contrário, no seu histórico, ela é rigorosamente pela moralização do país. E eu acho que vai isso muito em favor do que a população quer. Né? A gente, como população, como contribuinte, porque nós pagamos por todos esses serviços, incluindo quem trabalha nele, né? São todos pagantes desse serviço, a gente quer ter uma moralidade, porque a corrupção entrou em níveis tão intensos, né? Hoje a gente tem 2 bancos que não estavam no hall de bancos do Banco Central, como o Banco Odebrecht e o Banco JBS.
né? Então, você ter uma continuidade em termos de combate à corrupção para a população é de extrema importância. Outro assunto que está na pauta hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, pediu manifestação à Procuradoria-Geral da República sobre suposta agressão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga, contra sua mulher, Hélida Souza Matos. Ela registrou queixa contra o marido na sexta-feira e retirou a acusação no mesmo dia. Em seu despacho, Celso de Mello afirma que o crime de lesão corporal é perseguível mediante ação penal incondicionada. Doutora Márcia? Nossa juíza de família. Sou juíza de família. Eu vim também do Tribunal do Júri. Eu trabalhei 9 anos e meio no Tribunal do Júri. Estou há 9 anos trabalhando com direito de família. O que a gente percebe que é o caminho do juiz que gosta dos fatos mesmo. Mais do que a matéria jurídica, gosta de estar ouvindo os acontecimentos e os acontecimentos muito próximos do ser humano, do dia a dia do ser humano, aquela coisa bem da índole do ser humano, mais do que das matérias jurídicas em si. Ali são duas vertentes que vem o humano, as mazelas humanas e essas falhas, tanto do dia a dia que levam ao homicídio no júri, como no direito de família que leva a esse tipo de violência dentro de um núcleo que deveria ser harmônico, o menor grupo social e que deveria ser harmônico. A ação penal pública nessa espécie de crime, ela como é muito comum que a própria vítima, estou dizendo de um modo geral, não nesse caso, mas que a própria vítima, porque dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto de sentimentos muito próximos da proximidade da família, acabe dentro de um momento de agressão ou dentro de um momento de raiva, acabe se valendo da justiça, se valendo dos meios de reclamação, violência, às delegacias da mulher, e, num segundo momento, quando reflete, a pessoa se arrepende, porque pensa nas repercussões que isso acontece frente à sociedade, ainda mais de uma pessoa pública, e acaba se arrependendo e acaba retirando, como diria o barulheigo, a queixa. Naquele momento de raiva, naquele momento, ela explode como meio de resposta à suposta agressão e depois reflete e se arrepende. Doutora Márcia, eu gostaria só de acrescentar, a senhora está descrevendo um cenário que a gente noticia com muita frequência de casais comuns, onde a mulher é agredida e ela deveria procurar a delegacia da mulher, deveria procurar uma autoridade, não consegue, porque as delegacias aqui fecham, né, à noite, quando normalmente acontece esse tipo de agressão, que o cidadão chega em casa embriagado e desconta a raiva na mulher. Mas nós estamos falando de um casal, né, preparado, um casal, alguém que seja ministro do Tribunal Superior Eleitoral contra a sua esposa. Então, é um cenário muito comum no nosso dia a dia que, de repente, a gente vê lá em cima. Eu vou falar da experiência como juíza, eu vou falar. Não existe casal preparado ou pessoa preparada quando o assunto são coisas de família ou do coração. Ótimo. Depende de cada um. Não existe preparo para nenhum ser humano quando o assunto é amor, é convivência. Depois de 10 anos de família, eu vi que tem muito, em direito de família, tem muito mais conflito ali até, porque ainda velado, ainda na panela de pressão, do que no próprio tribunal do júri, onde um lado já explodiu, um crime passional aconteceu. Ali é o pós,
Porque, na verdade, quando vem um conflito familiar, ali é a panela de pressão em si. Não dá para dizer a pessoa é preparada ou despreparada, porque somos profissionais de direito, porque na verdade, esse tipo de reação vem do ser humano, vem da inter-relação daquele momento e de quando pega fogo. É como um vulcão em erupção. Então, é muito difícil separar a repercussão, se o homem público consegue se segurar, porque vem do ser humano em si. Por isso mesmo, a lei prevê que a ação seja tocada pelo Ministério Público e não pelo próprio ofendido. Exatamente. Isso acaba sendo uma garantia, uma proteção da própria vítima, porque justamente a mulher ela está sujeita a toda essa situação que gera uma pressão em relação a ela. Isso que aconteceu com a vítima, que a levou a, no mesmo dia, retirar, entre aspas, a queixa, isso acontece todos os dias no país, né? A dependência econômica, a dependência emocional, muitas vezes leva as mulheres a retirarem as queixas. Por isso, de maneira muito sábia, o legislador, em relação a esse crime, transferiu o poder de persecução, deixou o poder de persecução nas mãos do Ministério Público, independentemente do controle da vítima. A ação penal aqui, ela é pública incondicionada. Ou seja, no momento em que o Estado toma conhecimento que houve o crime, a vítima não tem mais controle sobre a persecução. O Estado tomou conhecimento, isso pode gerar todas as consequências e a vítima não tem nas mãos as rédeas do controle sobre a investigação, processo e punição. Esse é um dado importante para as pessoas saberem, porque muitas vezes isso pode ser utilizado como instrumento de chantagem. E não cabe aqui, porque, na verdade, o Estado, através do Ministério Público, é que exercerá o poder punitivo. É bom lembrar que o agressor apontado aqui, Admar Gonzaga, é um dos 2 ministros que foi nomeado por Michel Temer, próximo ao julgamento pelo TSE, e que o absolveu por excesso de provas, né? Porque Herman Benjamin apresentou ao país um oceano de provas de abuso de poder econômico e político, né? Ficou mostrando o oceano de provas, né? E de maneira muito lacônica, este ministro Admar Gonzaga, o ministro Tarcísio, que foram os 2 que Temer indicou pouco tempo antes do julgamento, foram aqueles que laconicamente absolveram, mesmo diante do oceano de provas. É bom lembrar que se trata desta pessoa que foi acusado aqui por este crime pela vítima, né? Bom lembrar que se trata desta pessoa e, como bem colocou a doutora Márcia, o crime de violência doméstica no Brasil ele é um crime democrático. Não atinge só as camadas mais humildes, atinge a todas. Portanto, é importante perceber que há uma questão muito séria, muito grave em relação à violência doméstica. É uma questão cultural, as pessoas precisam denunciar, porque a maneira de reverter isso para a mulher é a denúncia e a tomada de providências. Quanto mais elas se calam, quanto mais elas sofrem em silêncio, mais o agressor se encoraja a continuar oprimindo, agredindo impunemente. Então, o único caminho é realmente a denúncia, é o processo, a punição, mostrando que o sistema funciona. Se não há isso, a impunidade acaba prevalecendo. Desculpa, tem mais uma coisinha que é o seguinte. A agressão física, eu trabalho com coaching de relacionamento para casais, e normalmente quando eles vão para esse tipo de coaching, é porque o casamento já entrou na panela de pressão, né? Quer dizer, já está uma pressão muito grande e é uma das tentativas para que esse casal se reconcilie. A agressão física costuma ser a mais alta agressão, porque antes disso houve outras agressões psicológicas, de fala, de se você fizer determinada coisa ou não fizer determinada coisa, né? Você tem uma chantagem. Agressões, ameaças. Sim, isso é uma constante, se torna uma constância. Para entrar na agressão física é porque essas outras etapas já passaram, né, de agressão. Então, para mim, isso vindo de um juiz
apesar de ser um ser humano como outro qualquer, vir de um juiz que hoje se tornou também uma referência no Brasil por ser uma personalidade conhecida, me choca no momento de qual é a nossa diferença entre livre-arbítrio ou não. Quer dizer, qual é a cultura dele, pessoal, né, de agressão, que pode se estender para filhos, pode se estender para um monte de gente. Isso é uma coisa que me preocupa, porque isso permeia uma sociedade onde o exemplo vem de cima. Se eu perguntar ao poeta Cunha Lima um cenário desse, porque jornalismo, do ponto de vista jornalístico, é fácil ter a tua análise. Eu acho que eu prefiro... É porque o poeta é muito mais sensível. Não, eu prefiro dizer que eu tive algumas lições aqui de vocês. A primeira é que em qualquer classe social, a hora da denúncia, quer dizer, quando uma mulher, alguém denuncia, a emoção prevalece sobre a racionalidade. É uma denúncia emocional de quem sofreu uma coisa, tudo isso. Quando isso ganha visibilidade e a vida privada vai para o holofote, vai para a comunicação, e hoje isso vai muito depressa e muito amplamente, há um sentimento de racionalizar a coisa. Começa a se ponderar o que é menos sofrimento para a família, o que é menos sofrimento para o filho, o que é, como é que vai ser o meu futuro depois dessa denúncia. Então, daí eu acho que entra a racionalidade. As duas coisas são excessivas, tanto a emoção que gera uma atitude, quanto o excesso de cautela que gera outra. Nesse sentido, é excelente que haja o Ministério Público um arbítrio que esteja fora desse contexto da realidade, porque senão vai ser muito difícil julgar. Claro que alguém disse aqui que você disse que é democrático a questão familiar. Agora, democrático entre aspas, né? É democrático. É um sentido meio perverso da democracia. O que há de trágico não é o caso desse juiz. Esse é um caso de responsabilidade que revolta. Mas é o fato de que a gestão da família pobre no Brasil é uma gestão da mulher. A maioria absoluta das famílias pobres tem apenas a mulher como um fator de estabilidade. O homem sai de casa, ou o homem é rotativo na casa muito pobre, e quem aguenta o batente mesmo é a mulher com os filhos, na poesia isso primeiro é tragédia. Aguenta a realidade. Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? A briga, a realidade é a mulher. Aquela criança está lá, sustentada, alimentada pela mulher, ela vai na escola com a mulher, tal. O homem é um rotativo que passa lá, nem sempre o mesmo, e geralmente violentos. Então, realmente é nesse contexto que se dão essas coisas. É a questão social do Brasil, dessa injustiça básica da sociedade que produz tudo isso. E, às vezes, num cenário shakespeariano da elite. Né? Cunha Lima, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deverá enviar ainda hoje a denúncia contra o presidente Michel Temer ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ontem, o ministro Edson Fachin decidiu que cabe aos parlamentares e não ao Supremo ouvir a defesa prévia do presidente. A Constituição prevê que a Procuradoria-Geral da República ofereça a denúncia ao STF, que precisa enviá-la à Câmara. Mas é a primeira vez que um presidente em exercício é alvo de denúncia e a Constituição não diz como deve ser esse rito. Eu me dirigi a você, mas não exclui os outros participantes da mesa. Eu só quero fazer uma observação aí, não poética, que é... Agora é para o jornalista. Aí é difícil, hein? Poesia é difícil. O ritual da prisão, da condenação do pobre é completamente consolidado. Todo juiz sabe o que faz, sabe o que não faz. Agora, no Brasil, tem essa novidade do presidente delinquir, de figuras dessa. Então, é incrível
que temos uma Constituição que regula, digamos, o grosso do assunto, mas o detalhe do assunto não há uma legislação, um ritual esclarecedor. Como é que eu vou julgar esse colarinho branco? Como é que eu vou julgar o presidente? São coisas que não costumam acontecer em países civilizados ou em países decentes. Então, não há regras claras, muito claras. E daí fica o arbítrio de um juiz, seja do Supremo, não encaminhar a coisa. Como aquela vez que encaminharam que a Dilma era culpada, mas podia ser candidata a qualquer coisa e tal. Aquilo, eu não sei se aquilo está dentro de alguma regra rigorosa, vocês poderão dizer, mas dá a impressão para a gente que foi um arbítrio ali, como não tem muita digamos, clareza no que fazer, o juiz faz o que entende. Nesse caso é a mesma coisa. A Dilma foi condenada a deixar o cargo, mas podia imediatamente após disputar o próprio cargo. Agora, esse caso aí, por exemplo, eu tenho a impressão que para a gente, para o leigo, podiam dar qualquer solução. De ficar mais tempo analisando, de ir para o... Há um assodamento no Brasil para que as coisas se resolvam muito depressa agora, tal é o tamanho da crise. Eu acho que foi um pouco esse assodamento que mandou isso tão depressa para o coisa. Mas não tenho avaliação jurídica definitiva. Pois não, Liviano. O que eu queria destacar aqui, em primeiro lugar, que as instituições cumprem o seu papel, e você vê o Ministério Público Federal cumpre o seu papel, investiga e oferece uma denúncia criminal contra o presidente da República em pleno exercício da função. Então, você vê a instituição cumprindo o seu papel dentro das regras do jogo. Em segundo lugar, realmente, como o Jorge apontou, é uma situação inédita, porque é a primeira vez que você tem um presidente acusado pela prática de corrupção cometida no exercício da função durante o mandato. Como essa é a questão, né? A novidade, porque por um ato cometido durante o mandato. Como proceder diante disso? E aí nós vamos ter como julgadores deste fato os deputados, os parlamentares. E você vê uma movimentação do presidente da Câmara, que está se articulando, inclusive as notícias é de que ele tenta se viabilizar como sucessor do próprio Michel Temer, junto ao baixo clero político, né? Então você vê uma movimentação dele, que é companheiro de partido de Michel Temer. Pela nossa legislação, ele, presidente da Câmara, é o sucessor imediato. É o sucessor, mas só durante o processo de escolha do sucessor. Mas a questão é a seguinte, quem é o juiz desta causa são os deputados, né? Os deputados é que vão decidir o mérito se esta denúncia é acolhida ou não, né? E o X da questão é que é necessário 2/3, o quórum necessário é de 2/3 do número de deputados. O presidente faz a sua movimentação com a base aliada para inviabilizar esse recebimento da denúncia, e muita gente acha que a denúncia não será recebida. Esse juízo não é tão simples assim, por uma razão. Ano que vem será um ano de eleições. E essas pessoas, as decisões desses deputados, elas serão publicizadas de uma maneira grande, significativa, e quem decidir desta maneira pagará um preço político muito elevado por esta situação. O presidente, ele não tem qualquer credibilidade perante a sociedade. A última pesquisa que foi feita, 7% dão avaliação ótima ou bom para ele. Segundo Randolfo Rodrigues, isso não é mais índice, isso já é margem de erro, né? Porque 7% já está abaixo do que se pode chamar de índice, né? Um governo que nunca teve popularidade, não tem apoio de ninguém, tá certo? Então, está num índice absolutamente raso, absolutamente sem apoio, sem credibilidade, faz viagens internacionais que têm repercussão absolutamente insignificante. Um governo que está estraçalhado, a meu ver, trata-se de um cadáver político em putrefação, né? Então é um processo muito grave
E a cada dia que passa, a situação piora, porque o desemprego se agrava, a situação do país se agrava, os países não investem no país, no Brasil. Então nós estamos vivendo uma situação muito complicada e os deputados que apoiarem a manutenção de Temer no poder pagarão o preço político desta decisão. Mas, Liviano, você acredita que aquele que vota, aquele que vai lá e vota por obrigação, não é por consciência, ele vai lá, ele é obrigado a votar, ele vai lá e vota. Tem consciência disso que você falou? O Lula lidera as pesquisas com tudo o que acontece em torno do nome dele. Ele lidera as pesquisas e não tem ninguém abaixo dele. O Zancopé, o Lula lidera com alta margem também a rejeição. E numa eleição no Brasil, e não só no Brasil, você decide uma eleição pela taxa de rejeição. Mas esse eleitor que eu citei não sabe o que é uma taxa de rejeição. A taxa de rejeição de Lula é superior a 40%. Neste patamar, ninguém vence a eleição. Então, o Russomano também estava na frente na eleição aqui e não venceu, e não vencerá. Então, Lula pode ter seus 20 e poucos %, porque ainda não há um adversário pela eleição. Quando houver o adversário, a situação não será exatamente essa. Esse quadro ainda é um quadro muito prematuro. Deixa eu apelar para o jornalista que está aqui. Só para fechar o meu comentário, essa situação e fechar o comentário sobre isso. Este quadro também está relacionado ao que nós estamos vivenciando em relação aos partidos políticos no Brasil que apodreceram. Os partidos políticos não têm fidelidade a qualquer tipo de ideologia. Os partidos políticos se norteiam por puro fisiologismo e oportunismo, né? Você vê, recentemente, houve uma deliberação do PSDB de se manter apoiando o presidente, né? E isso causou revolta junto a quadros históricos. Por exemplo, Jorge Miguel Reale Júnior, histórico integrante do PSDB, se retirou do partido, porque não concorda com esse tipo de encaminhamento, né? Então nós vemos um quadro de apodrecimento dos partidos. Não há coerência, não há qualquer espécie de ideologia, tanto assim que até pouco tempo atrás o Partido da Mulher Brasileira tinha um parlamentar homem. O único parlamentar. E o Partido Ecológico Nacional era presidido por um indivíduo processado por crime ecológico. Que sistema partidário é esse? Eu vou pedir a gentileza. Mas como o assunto saiu da pauta e foi para o universo, eu achava interessante ver o que as mulheres acham desse homem. Eu tenho que conversar com a Kátia Reis, que é da FIPESP, da escola FIPESP. Não, é ótimo. É gente que fala, então quanto mais... Às vezes fala Kátia, demais. boa tarde, Kátia. Boa tarde, Nicopé. Boa tarde aos participantes e ouvintes do Gente que Fala. O Kátia, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a lei da terceirização do trabalho. Em que se baseia essa ação direta, Kátia? Nicopé, o procurador argumenta que há inconstitucionalidade na recente mudança de regras do mercado de trabalho e pede a suspensão dessas novas regras, em mais uma ação que contraria o governo Michel Temer. A documentação foi recebida pelo Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes será o relator do caso. No pedido, Janot argumenta que houve descumprimento de um pedido do Executivo de retirada da pauta do projeto de lei que serviu de base para a lei da terceirização. Mas, Kátia, como o Rodrigo Janot avalia a terceirização da atividade fim? O Procurador-Geral avalia ainda que a terceirização da atividade fim e a ampliação dos contratos temporários violam o regime constitucional de emprego socialmente protegido e outros itens da Constituição. É formalmente inconstitucional a Lei 13.429, de 31 de março de 2017, por vício na tramitação do projeto de lei 4.302/98, que lhe deu origem. Não houve deliberação pela Câmara dos Deputados de requerimento de retirada da proposição legislativa, formulado por seu autor, o presidente da República, antes da votação conclusiva. Cita a documentação entregue ao Supremo. Sem que a Câmara avaliasse o pedido do Palácio do Planalto de retirada do projeto da pauta, Janot argumenta que houve usurpação de prerrogativa
em afronta à divisão funcional do poder. A situação, diz o Procurador-Geral da República, colide com a Constituição. Janot também questiona o mérito do projeto. Então, além de questionar a tramitação, o Procurador-Geral questiona o mérito do projeto. Ao Supremo, Janot argumenta que é inconstitucional a interpretação que autoriza a terceirização de atividade fim em empresas privadas e de órgãos da administração pública. Tal interpretação viola o regime constitucional de emprego socialmente protegido, cita a documentação. Também é mencionada violação à função social constitucional da empresa, ao princípio isonômico nas relações de trabalho e também à regra constitucional de concurso público nas empresas estatais. A lei impugnada configura legislação socialmente opressiva e desproporcional, que incorre em desvio de finalidade, porquanto subverte os fins que regem o desempenho da função estatal, em violação do interesse público. Cito o documento assinado por Janot na segunda-feira, 26. Mas, Kátia, existem outros questionamentos? Outro item, Zancopé, analisado por Janot, é a ampliação do período máximo dos contratos temporários de trabalho, que passaram de 3 meses para até 9 meses. Para o procurador, a nova regra rompe com o caráter excepcional do regime de intermediação de mão de obra, adotado pela norma revogada, viola o regime constitucional de emprego, socialmente protegido, e esvazia a eficácia dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores. Além disso, o documento menciona descumprimento da Declaração de Filadélfia e de convenções da Organização Internacional do Trabalho. Kátia Reis, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Kátia. Boa tarde. Essa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que nós mantemos há 16 anos, desde o início do nosso Gente que Fala, não com assuntos apenas de interesse aos associados, mas ao público em geral. O Gente do MPD que Fala hoje tem a participação do Dr. Liviano, ele que é o idealizador do nosso Gente que Fala, é promotor de justiça, juíza de direito doutora Márcia Mayumi Oshiro, a coach e empreendedora cívica RAPS, Gisele Brant, e o jornalista, escritor, o poeta Cunha Lima. Tem algumas perguntas, quer voltar ao assunto que nós estávamos ou posso ir para... Não sei se elas não querem falar sobre o caso Eu acho que Temer. é um momento que não tem manual no Brasil escrito sobre. Né? Quer dizer, é tudo novidade, é tudo uma questão que muda da noite para o dia. Uma das questões é, se a Câmara aceitar a denúncia, se ela vai fatiar ou não. Se ela fatiar, para cada uma das coisas, o presidente vai precisar do apoio de, acho que 172 deputados, para cada uma delas. Se for em bloco, juntar uma vez é fácil, juntar 4 vezes eu acho que fica um pouco mais difícil. Agora, ele deu um recado muito claro na terça-feira passada, quando ele fez, como eu chamo, o dia do fico. Né? Que ele foi para a televisão e ele não levou, eu vi pouquíssimos ministros à sua volta, aliás, aquilo parecia um casamento onde tem muito mais dama de companhia e padrinhos em geral do que convidado, né? Porque está todo mundo lá em cima junto com ele. E o que a gente viu eram deputados do baixo clero. Né? Quer dizer... Indiciado. Isso é uma outra história. Pior ainda, né? Mas o que eu estou falando é o seguinte, essa manobra ele já estava contando com, pelo jeito. Porque senão ele não teria levado essas pessoas para ficarem ali junto com ele durante o fico. Agora é uma caixa de surpresa, vamos ver o que dá. Doutora Márcia? É uma caixa de surpresa, é uma coisa inédita. Eu falo, é um momento político tão diferente. Nós que somos contemporâneos de faculdade, o doutor Roberto, fui caloura dele, sou um ano posterior a ele, e eu tenho filha iniciando a segundo ano de São Francisco. Todos os dias eu volto e ela fala, e esse momento político? Porque é um ensinamento não só para quem está fazendo faculdade, como para cada um de nós, como cidadão. Como o Jorge colocou, muito raro, é aqui que tem essa persecução contra um presidente da República. Mas
é bom que tenha. É o início de uma fase de apuração. É uma coisa inédita, não só em termos de executivo, como agora em termos de legislativo, essa sacudida no Brasil. É um momento político rico também. Ele precisa de 172, né? 171 acho que ele tem. Né? 172 já não sei. O número 171 acho que ele consegue. O 172 já é mais difícil. O Cunha Lima, quando eu me dirigi a você como jornalista, é que quando existem assuntos como esse em debate, né? Então o Liviano fez uma análise, mas o jornalista tem outra vivência que coloca em descrédito esse jurídico. Esse cenário que o Liviano colocou, a nossa vivência como jornalista, aí assim a gente se depara, eles estão dentro das leis, né? O Liviano, mas estão dentro da lei, então a lei é a lei e tal. Mas na política, Jorge, a gente que está habituado a tratar com políticos, nos surpreendemos todo dia tem uma pauta nova com alguma situação política que a gente fala, nossa, mas não era assim ontem, hoje é assim. Aí quando ele fala de 171 garantidos, né, sabe? A questão é que a imprensa, evidentemente, e tem sido fundamental quando ela faz as denúncias, quando ela mostra um pouco a realidade e os fatos. Agora, eu acho que a imprensa está se tornando excessivamente espetacular. O que quer dizer? Espetaculosa? É isso, espetaculosa, no sentido que ela quer promover o espetáculo da notícia e não a compreensão do acontecimento. Quando você quer promover o espetáculo da notícia, como você costuma, às vezes exageradamente, dizer, quer sangue, entende? De fato, ela quer a pulsação. E essa pulsação parece que interessa mais que vá para o jornal do que realmente um esclarecimento. E eu sinto que está a falta no Brasil hoje de um esclarecimento, até para que o eleitor saiba a gravidade do que está acontecendo. E realmente, se houver uma absolvição legislativa de uma acusação, digamos, não por ser a primeira, mas por ser contundente, eu acho que nós vamos ter um retrocesso profundo na vida brasileira. E a imprensa agora tem que começar a ajudar um pouco a esclarecer, não, se veio, se foi depressa, se não foi, quem vai, quem que o Lula está comprando, mas tem que esclarecer completamente as consequências disso. De cada voto. De cada voto. A consequência dessa coisa é muito profunda. Porque já a votação do TSE, já, para quem pôde perceber, foi um choque. Um choque. Porque a turma começa a raciocinar, não, é melhor que não aconteça. Agora, por que está acontecendo isso no Brasil? Porque todas as saídas são ruins. É um momento em que é tremendo. Você está num movimento que não é para dar uma saída, não. É para criar um mundo novo. Você julga para ver se renova o comportamento familiar e você, para que se use as leis. Só que isso tudo é um país novo, porque as saídas, inclusive jurídicas, do momento, são tremendas. Nós não temos saída boa. Entende? Fica o tempo, saiu o tempo, faz eleição direta, faz eleição indireta. Ninguém está analisando as consequências de cada uma dessas coisas. E é isso que eu acho que a imprensa precisava fazer um pouco mais. E eu acho ótimo nesse gente que fala e gente que ouve, né? Porque tem gente falando, tem gente ouvindo, é que realmente a gente começa a tomar consciência profunda disso. Nós estamos já no finalzinho do programa. Liviano, eu gostaria que você respondesse ao André de Pinheiro se em algum outro lugar do mundo a acusação pode escolher o seu acusador, acho que seria isso.
Pois é. Seu próprio acusador. O Brasil é um país das jabuticabas, né? Eu desconheço essa mecânica de escolha do procurador-geral. Isso é um produto brasileiro, né? É uma coisa muito brasileira. Assim como nós temos aqui a prescrição retroativa. É o único país do mundo que permite o reconhecimento da prescrição retroativa, né? O Klaus Roxin esteve aqui dando uma palestra 2 anos atrás e fez piada com a nossa cara. Diz, por isso que vocês tomam de 7-1 da Alemanha. Não é sério. Vocês têm prescrição retroativa aqui. Vocês não são sérios, né? É aquela história de que até o passado é incerto, né? Pois é. No E nosso aí, país. quando nas 10 medidas se propôs a eliminação dessa barbaridade, aí os deputados... O que é essa prescrição retroativa para a gente entender? Isso aí daria para fazer um programa inteiro, né? Não, mas basicamente, se você basicamente tem 2 espécies de prescrição que existem no mundo inteiro em relação a esse instituto. Prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. Da punitiva é o tempo que o Estado tem para acusar. Executório, o tempo que o Estado tem para fazer com que a pena seja cumprida. Essa retroativa é um novo momento de prescrição que, depois que a pena é aplicada, você retroage, dando mais uma colher de chá, mais uma oportunidade para verificar se o tempo fluiu, se não fluiu. Quer dizer, já tem um monte de colheres de chá, entendeu? E você veja, Jorge, eu era promotor lá na Barra Funda e tinha uma tal de Academia Paulista de Direito Criminal, fazia uns cursos lá, né? E aí um dia eu estou chegando lá para trabalhar e vejo um cartaz ali, prescrição penal, teoria e prática. Aí você fica se perguntando, o que vai ser ensinado num curso sobre prática de prescrição, né? Como é que você dá uma trambicada no processo? Cavar um tempo, né? Como é que você consegue, né? Cavar um tempo futuro e com a prescrição retroativa, cavar um tempo passado, não é isso? Vai para trás. Não é um país para poetas, eu acho que é um país para dalinianos. Isso né? não é poético, surreal. Jorge. Agora, felizmente... Você não vai ter inspiração nessa explicação. Felizmente, quem está entendendo isso, eu acho que é a França e os Estados Unidos, onde os nossos prescritíveis, né, prescríveis, são condenados lá, não é? É fantástico, né? Doutora Márcia, a senhora poderia responder rapidamente a Luciana da Bela Vista? Para que o crime de agressão seja punido, é necessário que haja queixa, mesmo no caso de uma criança? Sim. Se não há queixa, não há... Não tem bola de cristal. Tem que levar a notícia crime ou diretamente ao Ministério Público, ou para a delegacia, para a autoridade, ou para os membros do Conselho Tutelar, para que seja analisado. Mas para que haja a força dessa ação, essa ação penal incondicionada, por exemplo, que quando há a violência contra a mulher, no âmbito familiar, não tem a ver só com aquela família. Não tem, a violência tem que ser punida pelo Estado. Não tem a mulher falar, eu perdoo, ou eu perdoo o pai porque bateu no meu filho, isso é um assunto de família. A partir do momento que vira a notícia vem à tona para o poder público, o Ministério Público põe para si e diz, não é um problema só seu, mesmo que você perdoe, é um problema nosso, é um problema do Estado. Mas se não há queixa, não há crime. Se não há queixa, não tem como o Estado perceber que... Como disse o Liviano, não tem adivinhação. Não tem. Então a pessoa tem que se valer dos meios de pedir um socorro. Levar o conhecimento, né? Perfeito. Cunha Lima, o Paulo da Vila Romana, pergunta sua opinião sobre o recente vazamento do áudio de uma conversa entre um jornalista e eu não sei o que tem depois do jornalista. E sua fonte. E sua fonte. Reinaldo Azevedo. Isso daí, primeiro, violenta a Constituição, basicamente. Então, essa coisa desses vazamentos, e a gente sabe que não existe vazamento de acaso. Todo vazamento é criminoso. Sobretudo um vazamento cujo objeto é definido como crime pela lei, pela Constituição, por tudo isso. Então, o que eu penso é exatamente isso. O vazamento tem que ser avaliado e julgado hoje como o próprio ato criminoso, entende? Porque o vazamento é um instrumento criminoso ou para aliviar alguém, ou para prejudicar, culpar alguém. E no Brasil hoje a gente está vendo que há
um júri do vazamento, né? Quer dizer, a gente sai culpado antes de ser julgado, entende? Isso. Nós estamos no final desta edição de Gente que Fala. Cunha Lima, extremamente agradável contar com a tua presença aqui na nossa mesa. Espero que tenha a oportunidade de participar muitas outras vezes. Já é um craque do time aqui. Muito bom. A gente Tá fica incorporado aqui. Gisele Brandi, grato por ter vindo. Doutora Márcia Mayumi Oshiro, agradeço. Liviano, parabéns pelos 25 anos de promotoria, como promotor, por uma carreira brilhante que você exerce, e um privilégio conviver contigo às quintas-feiras. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado pela participação dos amigos do MPD, e que nós possamos manter essa parceria viva, distribuindo informações de boa qualidade, para que possamos contribuir para uma cidadania mais forte. Sociedade melhor informada significa cidadãos mais conscientes, significa democracia mais sólida. E é a contribuição que nós podemos dar. Final desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.